Vamos lá, dando continuidade à análise dos signos. Eu havia me esquecido do capricorniano e agora estou corrigindo isso. Eu já tirei as 3 cartas aqui, porque para mim está difícil de gravar esses áudios. Eu estou com uma tosse bem chata, então eu já gravei, já tentei gravar vezes anteriores e eu não consegui. Vamos lá. A carta referente ao trabalho, para o signo de Capricórnio, saiu a carta do urso. O urso manifesta agressividade. Só que aqui, como ele saiu no campo de trabalho, ele está sinalizando para o capricorniano que ele precisa usar esse sentido agressivo para ter conquistas expressivas. Não é agredir ninguém, não é agredir no sentido de se impor, é no sentido de se impor diante da vida. Então, para aqueles capricornianos que estão desempregados, o momento pode nem ser muito favorável, mas se ele usar essa agressividade, essa força a favor dele, ele pode reverter isso. E para os que estão empregados, pedem para que se expressem mais, se mostrem mais. Não é criar polêmica dentro do trabalho, muito pelo contrário, essa carta sinaliza para fugir das polêmicas. Se você é uma pessoa que hoje, dentro do trabalho, você está em evidência demais, e isso pode te colocar como aquela pessoa encrenqueira, como aquela pessoa que quer se sobressair demais, aí sim você deve tomar cuidado, deve sinalizar esse aspecto. Mas se não, você deve usar toda a sua expressão, toda a sua agressividade, não no sentido de agredir fisicamente ou de agredir se impondo. O que você vai impor a sua presença, a sua marca, é mostrar que você tem capacidade de trabalho. Se você tem relaxado esse aspecto, você tem que se destacar para poder ser recompensado. O momento ainda assim aqui não mostra muito favorável. Então, eu diria assim, aqui está pedindo para você se sobressair às dificuldades, ser maior do que isso. Então, eu diria que mesmo o momento não sendo favorável, você não deve deixar se abater, você não deve deixar que nada tire o seu equilíbrio, que alguma insatisfação te faça criar um clima agressivo de competitividade. Você não precisa competir agressivamente com ninguém. Você tem que mostrar o seu trabalho. Então, como eu costumo dizer que quem é igual não faz a diferença, você mostra o que você veio. Mesmo que você, assim, esteja numa fase de desmotivação, procure substituir essa desmotivação justamente por uma atitude mais firme, que você vai conseguir superar essas adversidades e vai conseguir, de repente, até ser visto de uma outra forma dentro do seu trabalho, ok? Agora vamos lá, para o lado amoroso do capricorniano. Saiu a carta da âncora. Olha, eu já senti que o capricorniano assim tá meio em dúvida de como ele deve agir, não tá com essa firmeza toda. Então, pode ser que o campo amoroso do capricorniano esteja assim meio em banho-maria, esteja numa fase sem muita novidade, com algum tipo de estagnação. Então, para você que está sozinho, se essa fase de estar sozinho, essa solidão afetiva temporária, estiver te afetando, de modo que você esteja se sentindo assim, sem ânimo, sem ação, sem atitude para ir em busca disso, você mude essa forma de agir para você poder ter respostas positivas. Aqui está te pedindo para você ser mais seguro de si, se empenhar em ter mais atitudes para conseguir alcançar vitórias.
E para a pessoa que está envolvida, que já tem um relacionamento amoroso, aqui pode caber as duas situações. Cada capricorniano vai, de repente, estar vivenciando uma situação, mas está também chamando atenção para você não ter insegurança, para você se impor sua presença de uma forma que você se expresse, que você se sinta seguro e trabalhe essa segurança. E as duas cartas aqui, independente das cartas, está saindo muito isso para mim, que de repente o capricorniano possa estar vivendo algum momento de dúvida que pode estar tirando a estabilidade dele. Aqui está pedindo para você superar isso, para você buscar essa firmeza necessária para ultrapassar qualquer tipo de problema amoroso que você esteja vivenciando no momento, ok? Agora vamos para a saúde do capricorniano. Saiu a carta dos obstáculos. Obstáculos passageiros. Eu vejo alguma coisa preocupando também a mente do capricorniano que possa tirar ele um pouco do eixo. Essa carta aqui está te pedindo, se você tiver algum problema digestivo, algum problema no organismo que esteja te trazendo consequências, tipo dor de cabeça, qualquer tipo desse tipo de sintoma físico, que você coma mais vegetais, que você tenha uma alimentação mais leve para equilibrar esse lado. Tá te pedindo assim para você inserir o verde na sua alimentação para ter melhores resultados. Como aqui tá falando assim, não é de uma inércia, mas um momento que eu tô vendo algum conflito interno para o capricorniano, eu aconselharia, pelo conjunto das cartas de 10 energias que eu estou vendo aqui, a vocês capricornianos procurarem fazer pelo menos uma semana uma dieta leve, uma dieta de desintoxicação que vai ajudar não só o físico a se equilibrar, como também vai auxiliar em um alinhamento energético para que você supere essas dificuldades passageiras. Não estou vendo nenhum problema maior aqui, mas o que eu falaria para os capricornianos a princípio seria isso, ok? Agora eu vou aproveitar esse áudio diferenciado, que não vai ser tão longo quanto o outro, para falar o seguinte. Uma das coisas diferentes que eu estou pretendendo colocar no blog seria essa análise astrológica personalizada. O que seria isso? Um jogo que vai ter essa mesma abordagem que eu coloquei nessa prévia para vocês verem como funciona. Então, você vai encomendar um jogo que vai ter esse tema astrológico inserido nele para o mês seguinte, vamos dizer, para o mês de novembro. Esse jogo vão constar de 5 perguntas ou 5 temas. O que seria 5 perguntas ou 5 temas? Seria um exemplo. Você, Maria, pediu um jogo. Você vai perguntar no jogo. Eu quero saber o que as cartas têm para me mostrar no sentido do amor, no sentido do trabalho, no sentido financeiro, no sentido amoroso e no sentido oculto para o mês de novembro. Seriam 5 perguntas diferentes. Então eu daria uma análise da situação, por exemplo, você vai perguntar sobre amor, eu tiro as cartas, falo sobre as circunstâncias que saiu e dentro dessas cartas eu respondo a uma pergunta sua que vai vir inserida nesse tema. O que seria esse oculto? O que você não está vendo? O que você pode sinalizar naquele momento para você ter melhores respostas?
esse oculto seria aqui alguma coisa para o espiritual lhe revelar para que você flua da melhor forma. Então isso aqui, gente, olha só, é um jogo que vai ser um jogo básico, vai abordar casa por casa, vai servir a propósito de todos nós. Como ele vai ser feito por áudio, você vai poder ouvir e tirar suas dúvidas de uma forma melhor e que atende todas as necessidades. Você vai poder saber de tudo aqui. Não vai excluir os outros tipos de jogos. É um trabalho diferenciado, porque eu consegui comprar o meu tarô astrológico e cabalístico e eu, entre outros jogos, vou usar nessa abordagem aqui, que seria o jogo astrológico e cabalístico, ok? Mas independente disso, eu vou ver se eu continuo fazendo essa análise mensal a princípio. Eu até pensei em fazer mais a miúdo, mas eu não tenho como. Se eu conseguir, eu vou colocar a carta diária no blog, como aquela carta temática do tarô que eu colocava antigamente. E eu vou ver se eu uso cada dia um tarô diferente e vou fazendo a postagem com a imagem desse tarô, que é uma oportunidade de nós irmos interagindo. Então, vai ter, a partir agora, quem quiser já pode até fazer um personalizado no mês de outubro, porque nós estamos começando em outubro. Mas a partir de agora vai ter esse jogo também, abordando essas duas, as perguntas diretas e a astrologia dentro do mês. Por exemplo, o que o universo está conspirando a favor, você vai ter um parecer. O que vai fluir no amor para fulana dentro desse mês? Vai ter abordagem. E independente da abordagem que está mostrando do momento, que ser favorável ou não, vai ter a sua pergunta aliada ali. E o preço do jogo vai ser o mesmo, não vai ter diferencial. Então nós teremos esse jogo astrológico e teremos o jogo com as cartas da Maria Padilha, que eu coloquei nessa sexta-feira, dia 7, mas eu estou pretendendo trabalhar com esse jogo toda segunda-feira. Quem quiser ter esse parecer diferente, tudo bem. Eu estou também aqui questionando colocar um baralho, que eu já joguei com esse baralho, mas eu tenho dificuldade assim né? Que eu já inventei uma outra abordagem dele, que é o baralho comum. O baralho comum, para mim, é uma experiência diferente, porque eu jogo com ele da seguinte forma. Eu tenho aqui uma apostila, digamos assim, do que vale, e eu abro as cartas e dou uma primeira olhada para a apostila. Depois que eu dou aquela primeira olhada, a coisa flui. Mas se eu não olhar ali, eu não me sinto segura, eu não sou tão familiarizada com as cartas, apesar de eu sentir que flui. Então o que eu fiz? Eu peguei um baralho diferenciado, energizei esse baralho para Maria Navalha, um baralho e os dados, e vou fazer semelhante à runa, que era uma coisa que estava inovando no blog. Nessa segunda-feira não, porque vai ser dia de faxina, eu não vou ter como dar conta disso. Mas na outra segunda-feira eu vou aceitar. Se vocês puderem mandar antes, até eu agradeço, porque eu vou fazer isso já no final de semana, sem ser esse domingo agora, o outro final de semana, para postar na segunda-feira. Então eu farei o seguinte, eu vou fazer um jogo com as cartas comuns e os dados na energia da Maria Navalha. Então as 5 primeiras pessoas que enviarem 3 perguntas para que esse jogo seja feito, eu vou fazer esse jogo gratuitamente no final de semana que vem. Isso vale quando? A partir da postagem desse áudio. Então quem tiver presente no blog, escutar esse áudio
e enviar as 3 perguntas, as 5 primeiras pessoas ganharão uma leitura personalizada, que será feita com os dados e com as cartas, usando a energia de Dona Maria Navalha, ok? Para vocês verem como funciona e para eu ter a oportunidade de ver como vai funcionar também.